Hoje meu dia será especial. As minhas dificuldades possibilitam que a minha esperança se renove a cada dia. Pense nisso. Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu sou o professor Maurício Munhoz. Eu quero te convidar a assistir mais um vídeo da minha disciplina Matemática. Vamos juntos? Então, pessoal, hoje o conteúdo é polinômios. Nós vamos dividir os vídeos de polinômios em duas partes, tá bom? Uma parte mais conceitual e a segunda mais de operações. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro, vamos falar sobre o que é função polinomial. Nós vamos falar sobre o que é função polinomial, os coeficientes dos polinômios, o grau de polinômios, tipos de polinômios. Falar um pouquinho sobre o valor numérico e as raízes de um polinômio. Vamos fazendo uma a uma para mim? Primeiro, vamos lá pensar comigo o que é uma função polinomial. Uma função polinomial, ela tem duas características. A gente tem que pensar que polinômios são letras, tá bom? Letras e números. Ok, então tá. Polinômio, ele tem mais do que um termo, tá bom? Beleza? Para ser polinômio, ele tem que ser mais de um termo. Senão seria um monômio. Mas tudo bem, vamos lá. Ele tem, os coeficientes são números reais e os expoentes são números naturais. Como assim, professor? Vamos lá, eu vou fazer assim um exemplo bem simples. Ó. Por exemplo, vamos pensar assim na expressão 3x ao quadrado mais 9. Ok? Você está olhando aqui para mim. Primeiro nós temos o coeficiente numérico da letra aqui, que é o número 3. Veja, ele é um número real. Ok? Ele só não pode ser, por exemplo, um menos raiz de 4, que é um número, por exemplo, imaginário, já entra nos números complexos, tá bom? Tá? E o restante pode ser qualquer um, pode ser até uma fração. Por enquanto, a gente... Tá. E os expoentes? Aqui os expoentes são só números naturais. Ou seja, pode ser o número 2, não pode ser menos 2. Tem que ser só os números naturais. Números naturais são aqueles que vão de 0 a 1, todos os números inteiros, né? Correto? São infinitos para lá, mas eles só podem ser números inteiros. Então não pode ter uma fração aqui no expoente. Tá bom? Então vamos lá. Por exemplo aqui, pessoal, olha. 5x ao quadrado menos 4x mais 8, notem aqui, ó, ele é uma função quadrática com a função do segundo grau, porque no polinômio o maior grau aqui é o 2. Aqui tem o grau 1, aqui não tem grau nenhum. Então, como é grau 2, é função quadrática ou função do segundo grau. Nota que essa aqui também é uma função polinomial, tem dois termos, né? Binômio B, né? Mas não vem o caso de lembrar desses nomes, mas ela é uma função polinomial. Ela é do primeiro grau porque o expoente maior aqui é 1. Aqui não tem nada, é 0, né? Então, ou seja, não tem letra, né? Por isso que é 0. Então, nós diríamos que é uma função do primeiro grau. Tá? Por exemplo, assim, para ser uma função polinomial, a gente já falou para vocês que os coeficientes eles têm que ser números reais e os expoentes números naturais. Agora a gente vai olhar aqui, por exemplo, não entra nos naturais, a gente já falou, os números negativos, nem frações, nem raiz, só os números naturais. Por exemplo, aqui, eu vou dar um exercício. Ó. Quais das expressões são funções polinomiais? Então, a gente vai olhar aqui, por exemplo, os coeficientes numéricos, números reais, beleza. Então, ok, beleza. A primeira dos coeficientes, beleza. Os expoentes que tem aqui, ó, esse aqui, são tudo números naturais, beleza. Então, essa é uma função polinomial. Show de bola. Vamos na segunda, os coeficientes numéricos aqui 2, aqui 1,
Beleza, aqui é 4, mas esse aqui não tem letra, não dá nada. Mas quando a gente chega aqui no expoente, o expoente aqui é negativo, não é número natural. Então, não é uma função polinomial. Por quê? Porque os coeficientes não podem ser, só podem ser números naturais. E menos 2 é um número inteiro, não é um número natural. Beleza? E quando a gente entra na letra C, nós temos lá coeficientes numéricos. Então, tem aqui o número 1, beleza? O número 2. Tá, olha lá, apareceu um número imaginário, mas também apareceu aqui para nós, no expoente, um número fracionário. Só pode ser natural, então também não é. Ok? O expoente não pode ser fração. Beleza? Então tá aí. Esse é o conceito que a gente, para definir o que é uma função polinomial. Beleza? Então, vamos voltar ao próximo tema. Coeficientes de um polinômio. Então tá. Os coeficientes de um polinômio, por exemplo. Vamos lá. A gente vai tentar explicar para vocês da seguinte maneira. Coeficientes numéricos. Veja aqui para mim. Qual é o coeficiente numérico de cada uma das variáveis aqui? Por exemplo, aqui eu tenho 3x. Eu quero que vocês olhem aqui. A quantidade de x ao cubo é 3. Então, o coeficiente numérico do item da variável x ao cubo, ele é o 3. Não por causa desse 3, mas por causa desse. Da variável x ao quadrado. Quantos x ao quadrado aqui eu tenho? Eu tenho 1. 1x ao quadrado. Então, logo, o coeficiente numérico é 1. Da variável x, com expoente 1, o coeficiente numérico é o menos 2. Está vendo esse menos 2 aqui? Ok? E nós temos lá, se a gente for olhar, não é um coeficiente numérico, mas a gente olha aqui, e nós temos o 6, que não vem a ser um coeficiente numérico, mas é um termo isolado aqui no nosso polinômio, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos pegar aqui os coeficientes numéricos dessa expressão. Por exemplo, nós teremos o coeficiente numérico de x ao quadrado. O coeficiente numérico aqui, vou pegar aqui um 3, tá? Só para não ficar igual. Aqui de x ao quadrado. Quem é o coeficiente numérico de x ao cubo? É o 3. Do x ao quadrado é esse 2. Beleza. Desse termo, o coeficiente numérico do x ao cubo é o 4. Do x ao quadrado, quanto x ao quadrado tem? É o menos 5. Do x vai ser menos 1, porque aqui eu tenho 1x negativo. Beleza? Do x ao quadrado, o coeficiente numérico aqui, nós temos quanto x ao quadrado aqui? Nós temos 1. Beleza, pessoal? Beleza, então nós falamos agora o que são coeficientes numéricos, tá? Vamos ver o nosso próximo tema. Nosso próximo tema, nós vamos falar sobre o grau dos polinômios. O que é o grau do polinômios? O grau do polinômios, a gente vai olhar aqui, é o termo algébrico com maior grau do polinômio. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui essa expressão que está aqui. Ó. Tá bom? Eu quero que vocês analisem para mim cada um desses termos do polinômio, vários termos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, quem é o expoente desse termo? É o 2. Então, aqui seria o segundo grau. Esse outro termo aqui, o expoente é 1, é primeiro grau. E esse aqui, o expoente é 3, terceiro grau. Qual é o grau desse polinômio inteiro? Polinômios são vários termos. Ok? Individualmente, eu olhei o grau de cada um. Identifiquei que o maior tem o número 3. Logo, o grau dele é 3, vale o maior. Beleza? Então, o 4x ao cubo que vai indicar o grau do polinômio. Lembrando, né, pessoal? Uma equação de segundo grau, né? X ao quadrado mais 5x mais 4, por exemplo, igual a 0. A gente falava, sabe por que era uma equação de segundo grau? Porque a gente falava, quem é o maior grau é o 2. Por isso que era uma equação de segundo grau. Beleza? Vamos ali para frente. Vamos ver aqui quem é o grau
de cada um desses exercícios. Aqui tem, esse aqui é um polinômio, o apelido dele é binômio, ele tem dois termos, esse termo aqui tem o grau 2, esse aqui tem o grau 1. Quem é o maior? É o 2. Aqui nós temos dois termos, é um binômio, é um polinômio, né? Mas o apelido dele é binômio. Se você olhar, esse aqui tem 3, expoente 3, aqui tem o expoente 1 que não tem nada. Logo o grau dele é maior. Esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Porque aqui eu tenho várias letrinhas ao mesmo tempo. E aí eu teria que somar elas, né? Por exemplo, 2 mais 1 mais 3 dá 6. Esse aqui teria 6, aqui tem 3 mais 5 dá 8. E esse aqui só tem uma letrinha que dá 1. Então teria 6, 8 e 1. Quem tem o maior grau, aí eu falaria que esse aqui tem o grau 8. Beleza? Lembrando que aqui é um termo que tem várias letras, por isso que deu diferente. Tá? Seguindo aqui, por exemplo, vamos mostrar dois exercícios para vocês que são bem interessantes a nível de polinômios. Determine o grau do polinômios da função polinomial mx, a quinta potência, mais 4x ao cubo, mais 3. Ele deu dois casos. Por exemplo, se o m for diferente de zero. Qual o número diferente de zero? Por exemplo, número 2. Cara, se eu colocar um número diferente de zero, vamos lá que se eu coloco o número 2, ou qualquer número que seja diferente de zero. O nosso m seria 2. Ó, eu colocaria no lugar do m a 2. Ficaria x5, x aqui da potência, mais 4x ao cubo, mais 3. Notem, eu dei valor ao m. Como eu dei valor ao m, que é um 2, logo quem é o maior grau? É o 5. Oh, beleza, então o grau desse polinômio é quinto grau. Agora, se eu falo que o m é igual a zero, olha que interessante. Se eu coloco que o m é igual a zero, eu faço assim, 0x à quinta potência. Não existe 0x à quinta, então eu corto ele, porque não vale nada. Então eu excluo, se eu considero ele como m igual a zero, eu vou excluir esse x à quinta. E vai ficar o 4x ao cubo mais 3. Logo, o grau desse polinômio não é mais o 5, passa a ser quem? O terceiro grau. Isso aqui serve nesses exercícios aqui, ó, tá bom? Qual é o grau desse polinômio se b for diferente de zero? Se b for diferente de zero, ele pode ser qualquer número. Se ele pode ser qualquer número, esse x ao cubo está valendo. Então, o nosso maior expoente, lembrando que aqui tem 2, é o 3. Na letra B, o C é igual a zero. Então, aqui eu vou colocar um zero. Se eu coloco um zero no lugar do C, eu cancelo o x à quinta. E o maior expoente aqui vai ser o 3, terceiro grau. Letra C, o m diferente de zero. Pense em qualquer número diferente de zero. Vamos colocar lá 1. Se colocar qualquer número diferente de zero, passa a existir o x à sétima potência. Então, se a gente for olhar aqui e comparar com esses, quem é o maior grau? É o 7. No exercício D, se n é igual a menos 1. Vamos lá colocar. Se eu coloco n menos 1 aqui, pessoal, ó, nesse exercício, o que acontece? Vai ficar n, em lugar de n vai ser menos 1. Só que menos 1 mais 1 dá quanto? Dá 0. E aí vai ficar 0x ao quadrado. E ele não passa. Ele passa a não existir. Não tem grau nenhum, grau 0. Beleza? Porque o 10 não tem letra. Na letra E, o A diferente de 0. Diferente de 0, vamos colocar o número 3 aqui. Ó. Se vale o número 3, o 12 passa a existir. E aí o grau passa a ser 12º grau. Nesse exercício F, o P é igual a 3. Então, vou colocar no lugar do P o 3. E 3 menos 3 dá 0. 0x à quarta, concordam? 0x à quarta deixa de existir. O maior grau é o expoente 2, que está do ladinho ali, segundo grau. Beleza? Vamos lá, vamos voltar lá para a nossa malha de explicação e vamos ver o próximo conteúdo. Falamos agora de função, coeficiente, grau. Agora a gente vai falar
dos tipos de polinômios. Vamos lá. Os tipos de polinômio. Existem 3 tipos de polinômios, pessoal. Polinômios são mais de 2 termos, mais de um termo. Tá bom? A saber aqui comigo, nós temos o polinômio homogêneo, o polinômio em x e o polinômio completo. Homogêneo, x e completo. O que é um polinômio homogêneo? É que ele possui todos os termos. Como assim possui todos os termos? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Então veja que ele possui todos os termos no mesmo grau. Veja aqui, ó. Quando eu pego, vamos pegar o exemplo aqui desse aqui, ó, de baixo, ó, 2x ao quadrado mais y igual a a ao quadrado mais 5. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá comigo, por exemplo. Aqui o grau seria 2, aqui seria 2, e o grau, quando não tem letra, é 0. Esse aqui não é um polinômio homogêneo, porque para ser homogêneo, todos teriam que ter 2 no expoente. Então, esse aqui não seria um polinômio homogêneo. Agora, vamos ver o do lado ali, ó, 4x ao cubo, ok, grau 3, mais 2x y ao quadrado, vai ser grau 3, porque aqui tem o número 1, né? Lembra que a gente tem que somar daí. 2 mais 1, 3. Mais x ao quadrado, y. Se vocês olharem aqui, tem o expoente 1, 2 mais 1, 3. Então, todos têm 3. Logo, é um polinômio homogêneo. O polinômio homogêneo são aqueles todos que têm o mesmo grau. Polinômio em x é aquele que possui uma única variável. Tá bom? É claro que podemos ter qualquer outra letra em vez de x. Tá bom? Ter uma única variável é chamado polinômio em x. Por exemplo, tudo y, tudo z. Por exemplo, aqui. Esse aqui é um polinômio em x, tá bom? Porque todas as letras, todas as variáveis são x, todas as variáveis. Professor, mas aqui é o 5, tudo bem, mas não tem uma outra letra, só tem a letra x. Notem para mim nesse outro exemplo aqui, ó. Todas as variáveis são y, então ele é um polinômio de terceiro grau. Por que terceiro grau? Porque o maior grau aqui é o 3, é um terceiro grau em y. Esse aqui é um polinômio de segundo grau em x. E esse aqui também é um polinômio em x. Todos têm o x. Por exemplo, esse termo isolado não tem problema. Mas ele é um polinômio em x do quarto grau, porque o expoente é 4. E por último, então, homogêneo, mesmo grau. Polinômio em x só tem a variável x. Polinômio completo é aquele que, porventura, possui todos os termos. Eu queria que vocês olhassem aqui para mim, nesse exemplo aqui, ó, que eu coloquei, ó, y ao cubo, grau 3. Depois, 3y ao quadrado, grau 2. Então, tem uma casinha, tem uma decrescente. Agora, veja aqui, 4y, grau 1, beleza? E o 7 aqui, que é grau 0, tá bom? Então, 3, 2, 1, 0. Beleza, esse é um chamado polinômio completo. Tá bom? Ok? Então, esse aqui é um polinômio completo do terceiro grau. Esse outro aqui, por exemplo, ó, x ao quadrado mais 3x mais 5, ele tem 2, tem o 1 e tem o 0. Ele é um polinômio em x completo, mas do segundo grau, porque o expoente maior é 2. Beleza? Ok? Aqui tem uma observação. Mais uma vez, lembramos que apesar da noção do polinômio completo ser usado para uma só variável, a gente pode usar como letra, né? Pode ser qualquer uma, né? Então, para mim ter um polinômio completo, eu posso ter, então, por exemplo, olha lá, 2x ao quadrado mais x mais 1. Isso aqui é um polinômio completo? Sim, porque tem o expoente 2, tem o expoente 1 e tem a variável que não tem nada, que vale grau 0. Beleza? Vamos lá para mim, por exemplo, aqui fazer um exercício desse. Correlacione e me diga quem é o polinômio completo, o polinômio em x e o polinômio homogêneo.
Polinômio completo é aqueles que tem todas as letrinhas. Então, você vai lá, aqui tem 6, 5, opa, esse aqui não é completo, beleza. Aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem 7. Porra, todo mundo tem o mesmo expoente, então esse não é completo. Vamos lá, 3, 2, 1, 0. Opa, esse aqui é o completo. Beleza? Então tá, homogêneo e polinômio em x. O homogêneo é aquele que tem todos o mesmo grau. 7, 7, e aqui tem 3 mais 4, 7, aqui 6 mais 1, também dá 7. Esse aqui é um 6, tá, pessoal? Então, este aqui é um polinômio homogêneo. Logo, sobra esse aqui um polinômio em x, todos os termos em x, beleza? Então, essa aqui é a nossa letrinha B de bola. Beleza? Vamos para frente, que atrás vem G. Vamos embora. Agora vamos para valor numérico. Um caso bem simples também. O que é o valor numérico? O valor numérico de um polinômio é quando você substitui a letra por um valor. Como, por exemplo, nós temos lá aqui, ó, 4x ao quadrado, y ao cubo, menos 2x menos 3y. E eu vou fazer o seguinte, eu tenho as letras e agora eu vou dar o valor das letras. O valor de x vale 1. E estou dando que o valor de y vale menos 2. Então eu vou substituir o valor de x e y pelos seus respectivos valores. Então ficaria assim, por exemplo, 4 vezes o x vale 1. Então nós teríamos lá, por exemplo, né? 4, nós teríamos lá o x valendo 1 elevado ao quadrado, vezes o y. Quem que é o y? O y é menos 2. Vamos aqui só apagar aqui um pouquinho para ficar um pouquinho mais. Vamos lá, aqui 1 ao quadrado. O y nosso vale quanto? Menos 2. Então nós teríamos menos 2, correto? Ao cubo. Fiz aqui um 2 meio esquisito, mas vou apagar. Que ficou feio. Menos 2 ao cubo. Tá bom? Ok. E aí? Tá. Aí, o que a gente tem lá? Menos 2. Vou colocar entre parênteses todo mundo aqui, tá bom? Que eu estou substituindo, só para você ver os caras que eu estou substituindo. No lugar do x eu vou colocar 1. Vou colocar entre parênteses. Menos 3. Vezes o y, que é menos 2. E aí a gente vai fazer as contas. Substituir, agora eu vou colocar o valor de cada um. 4 vezes 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Só tem um detalhe, a base negativa elevado a expoente par dá menos 8. Menos, aqui, opa, menos não, né? Vamos falar 2 vezes 1, 2, menos com mais dá menos 2. E aqui, 3 vezes 2 são 6, menos com menos dá mais. Tá bom? Agora vamos multiplicar esse tríeto aqui. Primeira multiplicação, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Tá? 32. 32 negativo. Menos 2. Mais 6. E aí nós temos, vamos somar os números negativos, 32 negativos com 2 negativos, 34 negativos, menos mais 6. E aí nós vamos fazer uma conta simples, né? São sinais diferentes, 34 menos 6 dá 28. 28 negativo. Pronto, substituir. Poderia ter um segundo exemplo? Poderia, tá? Vamos lá fazer comigo aqui, que ele está indicando o que no exemplo? Vamos olhar aí embaixo, esse outro exemplo que eu citei, que ele fala o seguinte. Veja aqui nesse exemplo que eu acabei de dar uma olhada aqui. X ao quadrado menos 4x mais 1, e ele dá o valor de x valendo 1. Então vamos lá fazer aqui para mim, ó. Pegar uma tela
Preta está dizendo assim, ele pegou lá x ao quadrado menos 4x, ok? Mais 1. E eu falo o seguinte, o valor de x vai ser 1. Então tá, toda vez que onde tiver x eu vou colocar 1. Toda vez onde tiver x eu vou colocar 1. Então ficaria 1, vou colocar entre parênteses, só para mostrar que eu representei eles, né? Eu estou mudando eles, ó, menos 4. No lugar do x vou colocar 1, vou colocar entre parênteses, mais 1. Lembrando que se você não colocar entre parênteses, apenas quando a base é negativa que você pode errar, beleza? Então vamos lá. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1, beleza? 4 vezes 1 dá 4. Multiplicação tem jogo de sinal, menos com mais dá menos, mais 1. Vamos somar os positivos, olha lá, 1 positivo com positivo, 2 positivo. Menos 4, que eu vou baixar, e agora eu vou diminuir, são sinais diferentes. 4 menos 2, 2, sinal do maior prevalece, que é o menos 4, 2 negativo. Beleza? Beleza, pessoal. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá na tela. Nós vamos agora falar para vocês como que eu encontro a raiz de um polinômio, que é o último conteúdo. Tá bom? E aqui diz assim, tá? Vamos lá. Vamos chamar de raiz ou zero da função polinomial o valor para que a função seja igual a zero. Ou seja, nós teremos uma raiz da função se eu substituir um valor e esse valor do nosso polinômio de zero. Como assim? Explique melhor. Veja aqui para mim, eu vou pegar, por exemplo, essa função aqui, x ao quadrado menos 5x mais 4. Beleza? Vamos lá, x ao quadrado, tá? Vou fazer minha notação paralela, que eu vou fazer até numa tela diferente. X ao quadrado menos 5x mais 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar para esse polinômio, eu vou testar o 0, vou testar o 1, o 2, o 3 e o 4. Vou testar algum para mostrar para vocês, por exemplo. Se eu substituir d0, é a raiz da função polinomial. Como assim? Vamos pegar aqui para mim e vou escurecer aqui, ó. E vou pegar a minha caneta. Então, eu tenho lá x ao quadrado, vamos lá só um pouquinho, 0, 1, 2 e 3. Então, tá. Então, eu vou pegar lá a nossa x ao quadrado menos 5x mais 4. E eu agora, o que eu vou fazer em cada conta dessa? Eu irei substituir o valor daquela variável. Como assim, professor? Eu tenho que descobrir qual é a raiz da função. Claro, é uma equação de segundo grau essa. Você vai pensar assim, mas como vou substituir? Você vai me dar os valores? Sim, eu posso te dar os valores. E com base nesses valores, você vai descobrir se ela é ou não raiz da tua função. Tá? Vamos lá, então. Vamos pensar comigo. Por exemplo, no exemplo aqui. Eu vou substituir essa conta, por exemplo, por x igual a 0. No lugar do x, eu vou colocar 0. Cara, se der 0 a conta, é a raiz da função. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar no lugar do x ao quadrado, 0 ao quadrado. Menos 5x. No lugar do x, vou colocar quem? 0. Mais 4. Que não preciso fazer a conta, porque 0 ao quadrado dá 0. 5 vezes 0, 0, vai sobrar 4. Então, nesse caso aqui, ele não é raiz da função. O 0 não é raiz da função. Beleza? Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos substituir por outro, cara. Vamos substituir por exemplo, por 1. Tá bom? Vamos lá, por 1. Então, vamos colocar lá. É 1 elevado ao quadrado menos 5
vezes, no lugar do x, o 1, mais 4. Lembrando, para ser raiz da função tem que dar 0. 1 ao quadrado dá 1, 5 vezes 1, 5, menos com mais, mais 4. E aí nós vamos somar os positivos, 1 mais 4 dá 5. 5, vou baixar o menos 5, 5 menos 5 dá 0. Beleza, cara. Esse aqui é a raiz da função. Ok? Beleza? E então, o que a gente faz? Aqui, se vocês olharem, eu fui substituindo ó, nessas contas e verifiquei que o 0 não era, como eu fiz a conta, não deu 0, não é raiz. O 1 eu substituí, deu 0, e vou substituindo os outros números que eu supostamente der, porque aqui eu indiquei, ó, verifique quais desses números são raiz da função. Eu testei um por um. E quando eu for fazer o teste aqui, na realidade apareceu o 1 como sendo raiz e o 4 sendo raiz. O 2 não deu, porque deu 10, e o 3 também não deu, porque deu menos 2. Já o 4, quer ver o 4? Vamos substituir o 4 aqui para mim? Vamos lá. Partiu. Vamos lá, x ao quadrado menos 5x mais 4. E eu vou substituir aqui por quem? Eu falei aqui pelo 4. Então tá, o x igual a 4. Então vou lá, 4 ao quadrado, ok? Vou colocar dentro de parênteses, menos 5 vezes, no lugar do x, o 4, mais 4. E aí eu tenho 4 vezes 4 são 16, 5 vezes 4 são 20, jogo de sinal, menos com mais dá menos, mais 4. E aí agora eu vou somar os positivos, 16 mais 4 dá 20, 20 baixo menos 20, 20 menos 20, dá quanto? 0. Logo ele é a raiz da função. Então, para mim saber o que é a raiz da função, eu tenho que saber substituir os valores dentro da equação, é o valor numérico, mas tem que bater 0. Por exemplo, aqui, vamos lá. Eu dou um exercício desse tipo aqui para você. Ó. E aí, amigão? Quais desses números, menos 1, 0, 1, 2 e 3, são raízes dessa função? Eu falo assim, não sei, cara. Substitua, cara. No lugar do x, você vai colocar menos 1. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no lugar do x menos 1, ó, vai ser menos 1. Ó, tá aqui a equação, ó. Ao cubo, menos 2. Aqui vai ser 1. Ok, menos 1 ao quadrado, né? Tudo vai ser menos 1. Menos, e aqui menos 1 mais 2. Vai ficar meio lateralizado, sabe o que eu posso fazer aqui do lado? Ó. 1 ao cubo, 1 vezes 1, 1 dá 1. Menos 2 vezes 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1, base negativa elevado ao expoente par dá mais. Menos com menos aqui dá mais 1. Mais 2, tem que dar 0, hein, pô? Então, vamos colocar aqui do lado. Então, vai ficar 1, 2 vezes 1 dá 2, menos com mais dá menos 2, mais 1, mais 2. Está aí. Vamos lá cortar esse 2 negativo com esse 2 positivo. 1 mais 1 dá 2. Cara, este cara aqui não é a raiz desse polinômio. Vamos substituir por 0, cara. 0 é show de bola, né? Porque 0 ao cubo, cara, menos 2 vezes 0 ao quadrado, cara, vai cancelar isso aqui também, ó, nem precisa fazer a conta. Menos, no lugar do x, o 0, vai cancelar, mais 2. Cara, vai dar 2, então esse aqui também, esse não é. E esse também, que vai sobrar 2, também não é. Vamos lá pegar 1. Então, vamos pegar o 1, né? Opa, aqui era menos 1. Opa, menos 1. Cara, aqui era menos 1. Opa, menos 1. Volta no jogo. Aqui é menos 1. Esse 1 cortou com esse 1. Caracas. Aí sobra ninguém. Voltamos ao jogo, olha lá. Este aqui dá 0. Eu tinha esquecido um detalhe ali, mas quem sabe faz ao vivo, né? Então, aqui vai dar 0. E esse aqui, realmente, ele é a raiz da função. O 2 não é. Tá bom? Eu fui perceber agora aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. 1 ao cubo. Estou substituindo lá em cima. Menos 2 vezes 1 ao quadrado.
menos, no lugar do x vou colocar o 1, mais 2. Vamos lá, vamos fazer aqui. 1 ao cubo, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, né? Menos 2 vezes 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 mais 2. Ok? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 1. 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos. Menos 1 mais 2. E aí nós vamos ter a seguinte conexão, né? Vamos lá. Esse 1 positivo corta com negativo. 2 negativo corta com 2 positivos. O resultado vai dar 0. Sim, é uma raiz da função. Beleza? Esse é a raiz e esse também. Vamos substituir por 2? Vai ficar 2 ao cubo menos 2. No lugar do x ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. Como não é negativo, posso colocar até sem parênteses. Menos, no lugar do x, vou colocar o 2 mais 2. Tá bom? Esses dois aqui eu já posso cortar, né? 2 ao cubo dá 8. Menos 2. 2 ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. E aí nós vamos ter 8. 2 vezes 4 dá 8 negativo. 8 negativo com 8 positivo. Esse corta esse, vai dar 0. Esse também é a raiz da função. Tá bom? Então, temos 3 raízes da função dessa. Tá? É uma coisa lógica. A raiz cúbica teria 3 raízes, né? Ou seja, o grau 3 tem 3 raízes. Vamos lá comigo. E por último, nós vamos substituir por 3. Então, seria 3 ao cubo menos 2 vezes 3 ao quadrado menos 3. No lugar do x, coloquei o 3, mais 2. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 2 vezes 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, 9. Menos 3, mais 2. Vamos trazer um pouquinho do lado. Ficou 27. 2 vezes 9, 18. Negativo, mais com menos dá menos. Ó, menos com mais dá menos. Menos 3, mais 2. E aí vamos somar os positivos. 27, claro que não vai dar 0. 27 mais 2 dá 29. 18 com 3 dá 21 negativos. E a resposta 29 menos 21 dá 8 positivo. Esse tem que dar 0, não é a raiz da função. Beleza? Tá aí. Descobrir quando ele é ou não é a raiz da função. Vamos lá? Próximo. E agora, basicamente, o que a gente fez? A gente resolveu todos esses aqui. Beleza? Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Dê um joinha para mim no final do vídeo. Até a próxima.